É sério, a leitura desse livro todo valeu esse final. O ano é 1666, a Inglaterra saxônica está sendo invadida pelos normandos que assumiram a guerra do futuro rei Guilherme. Aisling de Darkneld, de 18 anos apenas, torna-se um espólio de guerra e pertence agora a Ulfgar, o lobo de ferro da Normandia. O Lobo e a Pomba, livro da escritora Kathleen Widnes, é um clássico entre os amantes de romance histórico, romance de época. Esse livro foi me indicado no clube de leitura Somos Duquesas. É um calhamaçozinho e que foi alvo de discussões acaloradas se ele era ou não um livro de romance de época ou um romance histórico. Foi por isso que eu fui estudar um pouquinho e fiz lá um post no Instagram. Se você não me segue lá pelo Instagram, eu te convido lá. Você me tem mais em tempo real. Nesse post eu deixei um pouco mais sucinto as questões de romance histórico e romance de época. É falado que o romance histórico a gente tem mais a parte do background, né? E nesse background que a autora utilizou aqui foi o background das guerras saxônicas. Outra coisa que é preciso salientar na leitura deste exemplar é que quando a gente vai pegar uma obra dessa para ler, a gente tem que ter em mente que a gente não pode olhar com o nosso olhar de hoje. Porque se você lê uma obra como essa com o olhar de hoje, você vai ter diversos problemas no sentido de aproveitar o texto que a autora está te mostrando. E você pode desistir desse livro nas primeiras páginas, do tanto que as primeiras cenas são fortes para uma mulher dos dias de hoje. Dito isso, a Kathleen, ela é a autora preferida de muitas autoras que eu gosto. A Julia Quinn tem um Burbsítio na capa do livro. Tá dando um aval dela, já foi uma indicação das meninas. Eu estou num momento de leituras muito densas e eu já estava saindo de um calhamaço. E aí quando eu olhei esse calhamaçozinho, será que vou, será que não vou? Vou, porque eu pensei assim, romances de época são geralmente mais fáceis. É o recurso que eu utilizo para poder não entrar de fato numa ressaca literária. Mas me surpreendi muito com o teor desse livro. Por ser ambientado nessa Londres de 1666, eu estava à espera de uma outra coisa. E aí eu fui entender o porquê dessa confusão com essa autora. A Kathleen, ela escreve romances um pouquinho mais embasados na realidade do momento em que ela está escrevendo. E talvez por isso, esse embasamento que ela procura, é claro que a gente tem vários furos dentro da narrativa aqui, que você, leitora ou leitor de romance de época, se não te incomodar, siga. Mas a gente tem que falar que tem esses probleminhas aqui. Se configura no romance de época quando o autor coloca todo o enfoque no romance desses personagens, nas festas que existem, né, aquela sociedade toda. Quando é um romance histórico, eu tô falando aqui a grosso modo, tá? Bem sucinto mesmo, mas tem muito mais coisas aí. Quando é um romance histórico, nós não estamos preocupados com os personagens principais, assim, no sentido amoroso da questão. O que nos move na leitura, pelo menos a mim, é o fato do fundo histórico, do que está acontecendo naquela época, todas as informações e o enredo que foi feito dentro daquele período histórico que o autor, a autora decidiu trazer pra gente como uma história. O que a Kathleen fez aqui foi simplesmente brincar com as margens dessas duas coisas. É assim que eu senti ao final dessa leitura. Então ela embasou essa história com a Inglaterra saxônica desse período e a guerra e todos os conflitos que estavam acontecendo nessa época e colocou a história de um casal improvável, tanto o contexto que eles se conheceram, pela mentalidade dos homens dessa época e das mulheres também. Então nós temos aqui uma personagem que ela não é uma plebeia, era uma moça que tinha um status dentro dessa sociedade em que ela estava. O pai era dono de terras, o pai estava ali querendo proteger toda a família, as pessoas que dependiam desse senhor de terras. A história começa assim, nós temos uma mãe e uma filha, já moça com 18 anos, em um momento de desespero, porque guerra, você já sabe o que é que vai acontecer aí, não é? As cenas das primeiras páginas desse livro fazem qualquer mulher com o olhar de hoje ficar revoltadíssima. Qualquer mulher com o olhar de hoje olhar para isso e dizer: o que, meu
filho, não é possível. E é engraçado quando você participa de leitura conjunta, porque você consegue ver as nuances de várias mulheres, principalmente mulheres que estão lendo romance de época, onde a gente quer realmente torcer pelos protagonistas. Mas como torcer com protagonistas que sofrem um abuso físico e psicológico? Atenção que aqui tem gatilhos, tá? Mas você consegue fazer essa leitura tranquilamente. Se você conseguir passar pelas 40 páginas, que são muito intensas, são muito fortes, o resto tá tranquilamente. E aí que eu me pego pensando no seguinte: nós vamos conhecer o Ulfgar. O Ulfgar é um dos caras que venceu essa guerra e conquistou as terras da Aisling do pai. E ele diz que tudo que tá lá dentro é dele, reivindica por direito aquilo. Tudo que tá lá dentro, as pessoas que moram lá se tornam serviçais desse cara, ou seja, as pessoas que trabalhavam naquelas terras agora têm um novo senhor. É simples assim, ou tu faz isso, ou tu é subjugado de outra forma. Então nós temos esse cenário. E toda a história de romance de época que nós, enquanto leitoras de romance de época, vamos encontrar essa foi a questão, porque você só vai entender que se torna um romance de época praticamente quase no meio do livro, porque até então o livro é forjado com essa brutalidade de guerreiros saxônicos, a realidade crua, e essa é uma das coisas que eu achei interessante na escrita dessa autora, de ser tão crua e simples a escrita dela, que você consegue tanto entender o posicionamento, e aqui eu falo de mim, que consegui entender o posicionamento dos homens ali e das mulheres também. Então nós temos a Aisling, é uma personagem altamente orgulhosa, segura de si e dos seus atributos físicos, mas também é uma personagem doce, é uma personagem empática. Os atributos dela físicos, na verdade, nesse período, é muito perigoso. Então, a primeira cena que nos é apresentada nesse livro é justamente por conta disso. E a brutalidade com qual as mulheres eram tratadas naquele período. Não é uma leitura fofinha, tá? A personagem principal tem 18 anos aqui. É um livro que precisa ter estômago para ler. Talvez porque eu seja esse tipo de pessoa que não tem muito estômago para as coisas, né? E era uma moça que só se casaria porque era necessário para os outros. A personalidade da Aisling é uma personalidade de coletivo, então ela tá sempre preocupada com o coletivo. E se tivesse que casar com outra pessoa para o bem da maioria, Aisling faria isso, como de fato estava sendo prometida para uma outra pessoa quando essa coisa toda da guerra surgiu. Do outro lado, nós temos um personagem, Ulfgar, que é um personagem que chega nessa história com um traço que muitos leitoras e leitores de romance de época gostam, que é sarcástico, poderoso, viril, dominador, que prefere utilizar da sedução do que do próprio poder, mas se tiver que usar o poder dele, ele vai utilizar para conseguir o que ele quer. O que eu noto na personalidade, do caráter do Ulfgar, é o fato dele ser um personagem cru. É um personagem que ele tem anseios, mas ao mesmo tempo ele tem medo, e é um personagem que tem várias camadas. Esse livro não é sobre, para mim não foi sobre Aisling. Nós temos como ponto principal o poder da liberdade da mulher aqui, de ela não decidir. Mas a gente tem que ter atenção ao que a autora estava querendo mostrar. Então a autora fez um livro praticamente para falar das dores, querendo ou não, deste homem. E como uma mulher é a redenção deste homem. E não me entendam mal, quando eu falo que a mulher é a redenção desse homem, é que eu daqui a pouco vou para as minhas considerações. Aqui eu tô te dando um resumo, pinceladas. Nada, deixando claro, nada vai substituir a leitura do livro, tá? Eu não gosto de dar spoilers, mas eu tenho que falar sobre algumas coisas dentro do livro, senão tu nem vai se interessar de ler este livro, né? Se você te despertar um interesse para tal. O que é que acontece nesses romances de época que eu tenho lido ultimamente? Os autores, eles pegam personagens que, querendo ou não, se curam de determinadas traumas. Então, no caso aqui da Aisling, ela tinha também uma coisa que ela tinha que curar, que era a questão de começar a escolher as coisas para ela e não só pelos outros. Outra coisa é o Ulfgar. É um personagem que eu fiquei fascinada. Tá muito ferido, tá se sentindo traído. A infância dele foi marcada por um abandono grande. Ele, por conta desse trauma, ele joga a responsabilidade para as mulheres. Então, ele não quer se deixar dominar por nenhuma mulher. Ele prefere não ter essa responsabilidade com elas. E ele não confia. Ele só confia em uma pessoa, que é o Swain, que é um personagem que eu gostei muito também. A questão da lealdade
lealdade. O Ragnar e o Ulfgar são os extremos e são parecidos ao mesmo tempo, porque os dois escravizam a moça da mesma forma. Os dois fazem coisas que são muito questionáveis aqui. O Ulfgar em menos grau, sim. Mas, gente, a perseguição do Ragnar é terrível. E aí a autora nos coloca na situação de dizer, bom, aí você decide o que tá certo e o que tá errado. Então, se eu olhar como um recorte para essa história, eu vou ficar total contra desse quase triângulo, que não existe triângulo aqui. Então, o que a menina vai fazer durante a leitura é escolher o menos pior. E aí, o que muitas leitoras se questionam aqui é como que pode surgir um sentimento dentro de uma situação de escravidão, como pode surgir algo bonito de um relacionamento totalmente abusivo no sentido de que não foi construído de comum acordo. O que acontece, para a meu ver, com a Aisling é olhar e dizer assim, pô, se eu for para um lado o bicho me pega, se eu for para o outro o bicho me come. Então, eu vou decidir o que é menos pior para mim. E para uma mulher do porte dela, com o status que ela tinha, estar numa situação de total, entendo, total servidão, onde você é considerado um objeto do local, um quadro, e você tem o mesmo valor, é terrível. Então eu entendo que dentro desse background que se formou diante da personagem, ela, querendo ou não, começasse a olhar com admiração para aquele homem, né? Do outro lado, nós temos o Ulfgar, um personagem totalmente cru daquele período e, querendo ou não, com uma dosezinha de sensibilidade, se apaixonando pela primeira vez, com a idade madura, com todos os traumas que esse personagem teve. Ele conseguiu hoje um status que ele se sente seguro, pessoas até leais ao seu lado. Tenta ser justo dentro do possível. E ele olhar para uma mulher que ele não confia nas mulheres. Para ele, as mulheres é somente um objeto. Não tem paciência. Não gosta de se relacionar com moças muito novas por conta disso, por não querer esse vínculo. E de repente ele se dá na frente com uma mulher jovem e que é uma mulher que, mesmo com a idade que tem uma sabedoria imensa. Ela tendo raiva, ela ainda consegue tratar aquelas pessoas. Uma mulher que escolhe ficar por conta de outras pessoas que dependiam dela ali. Ele tá sempre esperando que ela o apunhale pelas costas. Ele tá sempre esperando que isso seja uma mentira. Ele tá sempre esperando que não passe de uma farsa. Pra ele, tá bom até o ponto em que ela começa realmente a gostar e querer mais do que isso. E isso ele não pode dar porque ele não confia, vai contra as crenças do próprio Ulfgar. Então esse livro trata não só de abandono, como também de lealdade, de você confiar nas pessoas que vão chegando na tua vida de uma certa forma, a partir das situações, do sentimento que elas te proporcionam, mas também das coisas que você vai vendo. Quando você olha para a história do Ulfgar, por mais que descreva a Aisling como uma mulher muito bonita, uma moça com princípios muito altruístas, e você encontra um homem duro no sentido de traumas do passado dele, em que ele não consegue acreditar de fato em nada, mas que tem dentro dele princípios muito fortes, é como se você estivesse colocando um espelho ali. E para Aisling também aceitar que ela vai gostar desse homem é muito difícil. As cenas que a autora escolheu para colocar faz você, como mulher, não concordar com esse sentimento que vai crescer ao longo do livro. Tanto para um como para o outro, admitir isso é se perder de si, é abrir a vulnerabilidade dos dois. É uma história muito densa. Kathleen não poupa você, mas valeu muito a pena a leitura desse livro para mim, no sentido de ter um conhecimento histórico da coisa. Depois eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa guerra e aí eu pude entender um pouco mais algumas cenas que ela colocou aqui. Agora eu vou para minhas considerações em relação a esse livro. Tem muito plot twist que te deixa sem fôlego, e o final desse livro é, acho que o maior dos plots twist da vida. Sim, porque quem não chegou até o final desse livro, tinha que ir até o final desse livro, porque eu nunca vi um negócio desse. É um plot twist que eu ainda ri no final. Nós temos aqui o lado ruim, querendo ou não, do contraponto. Ragnar é um personagem, aqueles homens repugnantes que a gente pode ter cruzado na vida. Porque não teve você, ele acha que você é a propriedade dele. A forma como Ragnar entra na vida da Aisling é ridículo, é feio, e é essas primeiras páginas que eu fiquei assustada com esse personagem. O plot twist do final é justamente em relação a ele. Então eu ri muito, porque o cara inferniza esses dois até o final deste livro.
É sério, a leitura desse livro todo valeu esse final. Você tá lendo esse livro e tá pensando em desistir? Não desista, assim, leia, nem que demore muito, mas leia pra você pegar o final e não pula pro final, porque a construção que a autora fez até chegar a esse final é interessantíssima. The Wolf and the Dove é o segundo romance da autora Kathleen escrito. É um livro sobre vikings bastante densos, de mais de 500 páginas. Sim, com muitas reviravoltas desnecessárias, nós chegamos num ponto. Tem muita gordura nesse livro. A autora é muito prolixa. Eu não vou dizer que tem gordura nesse livro. Eu acho que tem muita reviravolta nesse livro, desnecessária no sentido de que quando a gente tem a ideia de reviravolta, a gente tem aquela ideia, o autor vai construindo, né? Então aquela tensão e a gente vai. Pá. E aí chega a reviravolta, naquele êxtase. E aí, de repente, fica morno de novo. E aí a autora vai contando, construindo outra tensão. E aí a gente, aí cansa. Só que chega um período em que mais de 500 páginas é desnecessário, sabe? Quando eu cheguei ao final do livro, eu vi que não tinha tanta necessidade. Eu fiquei me perguntando o porquê que ela não tirou daqui pelo menos 200 páginas. Isso aqui é um livro de 300, não tinha necessidade de 500 páginas para esse livro. Mas, contudo, porém, eu já falei aqui, me referi antes, é uma autora prolixa, mas é uma autora que tem uma escrita muito forte. Eu quero ler outras coisas dela para me dar meu martelo final. Eu gostei, como esse livro, para muitos, é um clássico. Tem gente que gostou muito, tem gente que odiou muito esse livro, por tudo que eu já mencionei aqui para vocês. Eu dei 4 estrelas no Scooby para essa leitura, com muitas ressalvas, porque a autora conseguiu me envolver. Eu gostei muito do final do livro, e só pelo final do livro, o início do livro é pesadíssimo. É aquele momento que o leitor escolhe ou não embarcar nessa aventura. E o final do livro, ela deixa você com um quentinho no coração, e a forma como ele termina é muito hilário. Por isso, eu dei as 4 estrelas pra ele no Scooby. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal. E não para por aí, espera. Já vai passar, não é? Eu vou deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Não sai ainda não, assiste aqui. Clica aqui. A gente se vê nos próximos vídeos do canal.